A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui na presença do Senhor, e tudo é para a honra e glória dele. Eu já quero agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus por nos dar esse momento, essa condição de ler a palavra, meditar um pouco nela e para que ela nos dê a direção da nossa vida. Eu quero, antes de mais nada, meu irmão, dizer que independente da situação que você esteja passando, eu quero te dizer que nós temos que agradecer ao Senhor em tudo, em todas as situações, principalmente nas adversidades, nos desertos que se apresentam em nossas vidas. Porque é no deserto que nós somos formados na faculdade de Deus. Em todas as tribulações, independente a área que seja, ela tem lições a nos ensinar. O que faz a diferença é como a gente encara essa situação. A gente temos que saber que nem tudo é o inimigo, muitas vezes é Deus nos provando. Tá? E ainda, preste bem atenção nisso, ainda que seja o inimigo que tiver de alguma forma agindo na nossa vida, nos causando transtorno e tribulação, que possamos aprender que ele não pode fazer nada se Deus assim não o permitir. Que se está havendo uma ação maligna, é uma permissão de Deus, porque nós é que damos brecha, nós é que falhamos. E até nisso temos que tirar lições. Tá? E quando a gente compreende isso, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, e dependendo da maneira que você encara essa situação, logo o Senhor ordena ao inimigo para ele bater em retirada e você recebe a vitória em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus é glorificado pela tua fé, pela tua perseverança, pela tua persistência, e crer que o inimigo não pode nada se Deus assim não o permitir. Até ele está sobre o domínio do Senhor. Então creia nisso. Para de ficar dando muito crédito ao inimigo, mas glorifique a Deus nas provações, nas tuas lutas, nas tuas guerras. E às vezes a guerra é tão intensa que a gente se sente fraco. Mas ele diz que nos fortalece nas nossas fraquezas. Amém? Confia plenamente no Senhor e ele muda a tua história. A confiança, a fé é que transforma. Não dê ousadia ao inimigo, não. Ele não merece crédito nenhum. Ele só é pai da mentira, do engano, de todas essas coisas mundanas. Ele não tem criação nenhuma. A única coisa que ele criou foi a mentira. E isso não faz parte do cristão. Então, ele já é derrotado por natureza, ele já está acabado. Mas ele pode se potencializar à medida que você começa a dar crédito. Mas se você olhar para Cristo, quanto mais a tribulação, mais você clama a Cristo, ao Senhor. Ah, meu irmão, não tem como não vencer essa batalha. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus nos fortalece, ele diz, resistiu o diabo e ele, fugirá de vós. E como que nós resistimos? Resistimos fazendo a nossa obrigação, crendo plenamente no Senhor e buscando ele em oração, em meditação, lendo a palavra, né? Nos momentos que der aquela titubeada, der aquela falhada, dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor, e ele vai nos fortalecendo. Chega um determinado momento que o inimigo tem que sair. As provações são vencidas, porque Deus, se ele deu provação para mim e para você, é que ele sabe que nós suportamos. Tá? Não murmure, não reclame, mas confia tão somente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que ele abençoe grandemente e que ilumine os seus caminhos, os seus passos, que dê-lhe visão espiritual, que dê entendimento e sabedoria, para quando você estiver passando por alguma adversidade, prevaleça a tua fé firmada na rocha que é Cristo. Que Deus lhe abençoe. Mas vamos aqui ler um texto e meditar um pouquinho, ver o que Deus tem para nós nessa mensagem. Amém? É a história de Sansão, uma história de uma tribulação tremenda, mas de vitória sobre seus inimigos. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos para a palavra. Livro de Juízes, capítulo 14,
a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher, quero ela para ser minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tome-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até aí, meus irmãos. Esta história, meus amados, ela conta a história de um homem que foi promessa de Deus para aquele casal. E o Senhor, através de um anjo, orientou esse casal, onde é citado o nome do pai, que é Manoá, se eu não me engano, e a sua mãe, não cito o nome dela. E esse casal obedeceu ao Senhor, então nasce uma criança e é posto o nome de Sansão. E nessa trajetória ele cresce, ele não pode ser passado navalha em seu cabelo, porque ele vem como um nazireu de Deus, um escolhido para uma missão. Então, não pode passar navalha, cortar seus cabelos, não pode tomar vinho, não pode chegar perto de cadáveres, entre outras regras que tinha para o nazireu. E Sansão cresce dentro desse regulamento. Mas chega um determinado momento que ele vai a esse lugar chamado Timná, e lá ele vê uma mulher, e ele se encanta por ela, mas ela faz parte do povo que Deus está preparando Sansão para destruir esse povo, que é um povo rebelde, é um inimigo do povo de Deus, ou digamos assim, inimigo de Deus, povo que não tem regra, povo que não tem limite, povo que adora outros deuses, tá certo? Então quando tem essas coisas, é inimigo de Deus. Aí Deus levanta Sansão, e Sansão vai se apaixonar justo por uma mulher deste povo, uma filisteia, vamos dizer assim. Só que a Bíblia diz aqui que isso era um propósito de Deus, para que houvesse ali uma contenda e houvesse ali que a Bíblia vai dizer no capítulo 4 que o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha de Deus. Tá. Então a gente vai entender aqui que Deus já tinha um propósito ali para que Sansão guerreasse com o povo filisteu e desse a vitória ao povo de Israel para libertar o povo de Israel. Mas nessa trajetória acontece algumas coisas que não tá dentro desse propósito. Por quê? Porque uma das coisas que Sansão faz primeiro é desobedecer a Deus. A Bíblia vai relatar nesse texto que Sansão vai a primeira vez a Timná e se apaixona por esta mulher. Aí a Bíblia vai dizer mais para frente que neste momento, quando ele vai a Timná, a Bíblia diz que um leão sai ao encontro de Sansão e Sansão mata esse leão. Sansão é forte. A Bíblia vai deixar bem claro que ele rasga esse leão no meio. Ele mata esse leão. E dá para observar também que os pais não estão por perto, ou estão bem adiante dele. Ele mata esse leão. E ele joga fora do caminho por onde eles passam.
E ele não fala nada para seus pais, ele guarda segredo disso. Aí a Bíblia vai relatar que ele vai uma segunda vez, e agora eles vão para consolidar esse casamento, preparar tudo. E nesta segunda vez que eles estão subindo pelo caminho, a Bíblia vai relatar que dá a entender que os pais também estão bem à frente. Parece que Sansão sempre, sabe aquela pessoa que sempre quer andar um pouquinho atrás? Coisas na cabeça, curiosidade, de ver isso, de olhar para aquilo. Então às vezes não caminha junto, ele dá aquele passinho atrás, perigoso. Então Sansão fica para trás e vem a curiosidade para ver o leão que ele matou. E o nazireu de Deus, ele não pode estar perto de cadáver. Então Sansão sai fora do caminho, o primeiro ponto. Ele sai fora do caminho, escondido de seus pais, e vai, por curiosidade, ver este leão. Primeira coisa, desviou-se do caminho. A curiosidade, sabe aquela coisa que nos incomoda? Enquanto a gente não vê o resultado, a gente não sossega. Pois é, o inimigo, ele prepara todo esse terreno. E a Bíblia vai relatar que Sansão, quando chega perto do cadáver do leão, ele se depara com um enxame de abelha. Então a abelha fez mel naquele cadáver. E quem não gosta do mel? Mel é algo maravilhoso, né? Mas o que acontece ali? Primeiro, uma coisa incomum: a abelha fazer mel num cadáver de um animal. Então aí tem uma ação maligna, uma ação do inimigo. Ele sabe que Sansão gosta de mel. Como ele não conseguiu o seu êxito da primeira vez, agora ele põe o mel. Mas o mel está contaminado. Imagina o mel numa carcaça de um animal, quer dizer, uma carniça, algo podre, sabe? Trazendo para os nossos dias hoje, meu irmão, nós precisamos observar aquilo que está sendo oferecido a nós. Muitas vezes é oferenda do inimigo para nós de algo que a gente gosta. O inimigo, ele não vai oferecer aquilo que você não gosta. Portanto, eu não gosto de jiló. O inimigo não vai me dar jiló para mim comer, que eu não vou comer mesmo. Pode ser a coisa... Tá, o prato mais lindo, teve jiló, eu não vou comer. Pronto, isso é errado. Aí você acha que o inimigo vai me tentar com jiló? Claro que não. Claro que não. Então ele vai me tentar com aquilo que eu mais amo, com aquilo que eu gosto. Porque o objetivo dele alcançar, né, a chance dele alcançar o objetivo dele aumenta muito. Então o inimigo agora tenta pegar Sansão com o mel e consegue. O objetivo do inimigo é alcançado. Sansão então come daquele mel contaminado, se deliciando, e não pensa nas consequências que há de vir. Então, a desobediência de Sansão vai lhe causar um grande transtorno. Então ele desobedeceu a primeira vez, saiu do caminho, pegou do mel contaminado, deu a seus pais e manteve o segredo do que ele tinha feito. Amado, primeira coisa que a gente tem que saber nesta nossa caminhada: tudo aquilo que você guarda segredo, tudo aquilo que você faz escondido, é que você já tem a convicção de que está errado. E Deus observa essas atitudes na nossa vida. Deus não aprova isso. Se eu falo que eu sou um cristão, mas eu começo a guardar segredo de uma coisa errada, eu já tenho a convicção de que está errado. Por isso que Deus diz assim: confessar os nossos pecados. Mas muitas vezes nós não temos que confessar só para Deus, nós temos que abrir o jogo para alguém, para nos libertarmos daquilo. E Sansão não revela esse segredo a seus pais, ele esconde. Então, no decorrer disso tudo, Sansão se casa. E logo no casamento dele já começa a turbulência. Por quê? Sansão lança o enigma. Sansão lança o enigma, que é uma tradição,
daquela época, e as pessoas têm que adivinhar. E se eles não adivinham, Sansão então ganha lá umas coisas, e se adivinhar é a Sansão que tem que pagar. Só que os inimigos são estrategistas. Sansão está negociando, está fazendo coisas com o inimigo. E o inimigo não tem postura de manter palavra, de manter regra, nada. As pessoas do mundo, eles não têm obrigação, porque eles não têm compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é eu e você. Então é nós que temos que ter prudência e não eles. E hoje dentro da igreja tem muitas pessoas do mundo, servindo ao mundo, e olha para você e vai falar assim, não é bem assim não é daquele jeito não. E começa ali a tentar corromper a nossa vida. Portanto, se você segue a doutrina da palavra, não do homem, da palavra, você está respaldado naquilo que você faz. Não importa se o mundo aprova ou desaprova. Aliás, uma coisa nós temos que aprender. Quando pessoas começam a desaprovar a tua atitude na presença de Deus, fique firme. Porque o inimigo vai sempre apontar que você está errado. Não precisa ser desse jeito, tá? O inimigo sempre vai falar isso. Mas você vem para a palavra e continue a tua caminhada. Então, Sansão, essas pessoas chegam na esposa de Sansão, que eles estão ali no momento de festa, tudo, e diz para ela, arranca de Sansão a resposta para esse enigma. E ela vai com o jeitinho, né? O jeitinho de esposa, e ele apaixonado, ele vai e entrega para ela a resposta. E ela vai e entrega as pessoas ali onde está aquela, vamos dizer assim, aquela aposta, aquele desafio. E chega no dia, eles respondem com precisão o enigma de Sansão. E Sansão se revolta com isso. Se revolta porque ele entende que ele foi traído pela mulher. Essa traição, amado, trazendo para os dias de hoje. Hoje em dia tem o WhatsApp para facilitar a traição, né? A traição, ela leva ao adultério quando é do sexo oposto. Existe tipos de traição. Judas traiu Jesus, porém, né, ali sem adultério, só traição. Nesse caso de Sansão vai acontecer uma traição que vai combinar em adultério. Por quê? Porque o povo, as pessoas do mundo, elas não têm regras a obedecer. Não, eles são liberais. Mas as pessoas que têm um chamado, têm um propósito, eles têm limite. E a esposa de Sansão, esta mulher, trai ele pela primeira vez. Houve essa traição. Sansão fica irado e o sogro de Sansão concede a esposa de Sansão para se deitar com outro. Então quer dizer, começou a traição e combinou em adultério. Toda traição do sexo oposto há uma grande tendência de terminar em adultério. O adultério é quando há consumação do ato. Quando aquela consumação, porque a traição ela começa a te dar liberdade de uma pessoa para com a outra. E se você esconde segredos do teu marido porque você bate papo com aquele homem, ou aquele homem com aquela mulher, o resultado disso não é bom, que o inimigo está vendo. Aí ele está vendo que você está escondendo o segredo, então ele vai começar a trabalhar para aquilo começar a se transformar em outra coisa. O cristão que não tiver essa percepção, o cristão que não tiver esse entendimento, não tiver esse discernimento, é um cristão facinho de cair na armadilha do inimigo. Porque quem dá lugar ao diabo, a Bíblia diz, é eu e é você. Não dê lugar ao diabo. Você sabe quando você começa a dar lugar ao diabo? É quando você começa a fazer coisa ilícita que você sabe que aquilo não está certo. Porque o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Portanto, se você está conversando com o sexo oposto e o Espírito Santo não te alertou de nada, você já rodou faz tempo. O Espírito Santo nem te convencendo tá, viu? O Espírito Santo não está nem atuando mais. Porque o Espírito Santo ele nos avisa com antecedência daquilo que vai acontecer no futuro. Para que nós não vacilemos aqui. Então, esta mulher, a mulher de Sansão é dá-se a entender que é um padrinho de casamento ali, ele deita-se com ela. Sansão fica furioso, Sansão fica irado, Sansão perde a noção, Sansão perde a linha com o carretel e tudo. E ele começa a destruir as coisas dos filisteus.
Aí ele começa a destruir as plantações dos filisteus, e a Bíblia relata que ele usa 300 raposas e amarra fogo no rabo dessas raposas, e ela sai correndo e espalhando fogo para toda a seara dos filisteus, e aquilo deixa os filisteus loucos. Bom, a guerra está declarada. Sansão contra os filisteus. A guerra está declarada. A Bíblia relata que Sansão sai dali, vai para uma cidade e deita-se com uma prostituta. Quando a pessoa perde a noção do tempo, ela só quer, em meio à loucura, ela quer descarregar, fazer as loucuras, né? Ela não, o inimigo tira o entendimento, tira a visão. E a pessoa, a Bíblia chama isso, vai para a devassidão, são os devassos. Então, ocorre esse fato. E de repente, Sansão sai no meio da noite, arranca o portão dessa cidade e leva para uma montanha, todo desorientado. Mas o inimigo não se deu por contente, que agora está preparando outra cilada para Sansão. E envolve uma outra mulher chamada Dalila. Aí os inimigos pagam um valor para esta mulher para dominar Sansão e tirar dele o segredo da sua força. Depois de Sansão matar 1000 soldados com a queixada de um animal, a mandíbula de um burro, aquilo assustou os filisteus. Aquele homem forte, com aquela força toda. Então Sansão é atraído por Dalila. Dalila vai onde está Sansão, toda sensual, toda adornada, toda maquiada, toda aquela mulher de parar o trânsito nos dias de hoje. Aquela mulher porque o inimigo não vai oferecer nada que não vai te causar efeito. É sempre aquilo que vai te... Porque o homem, qual é a maior fraqueza do homem? A mulher. Qual é a maior fraqueza da mulher? O homem. Então o inimigo ataca. E está atacando muito nisso hoje. É uma das áreas que o inimigo está batendo de qualquer jeito. E o povo está caindo por quê? Ah, Deus perdoa e tal, porque o inimigo vai falando, vai influenciando, mas o resultado disso vai ser triste. Não tem assunto. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz do inimigo, o resultado é terrível, meu irmão. Não tem. Então, esta mulher chega e domina Sansão. Domina. E Sansão deita-se com essa mulher, e ali passa um tempo com essa mulher bebendo vinho, quebrou todas as regras do nazireado dele. E você vai ver que na história muitas coisas vai acontecer. A mulher vai tentar pegar Sansão de todo jeito, ele escapa. É Deus dando oportunidade para Sansão sair dali. E Sansão não sai, ele está tão encantado, ele está tão seduzido, embriagado com vinho, que ele não se apercebe que a mulher está preparando uma armadilha para ele. A mulher está preparando uma armadilha. Às vezes você deita com o inimigo, que ao invés de trabalhar junto com você, começa a preparar armadilha para você, te traindo, adulterando, mentindo de todas as formas. E quando você não engole isso, o bicho fica furioso. Nossa, o bicho fica furioso. Então, o inimigo, ele tenta desviar do caminho aquele que tem o chamado de Deus, do servo e da serva de Deus. Numa dessas tentativas, Sansão vai e fala a verdade para a mulher, que não pode passar navalha no cabelo. Eu estou resumindo aqui. Você lendo essa história, você vai saber do livro de Juízes. A partir do capítulo 13 até o 16, estude, para você entender essa história. Sansão então fala a verdade, e ela corta o cabelo enquanto ele está dormindo, embriagado. Aí ela grita: lá vem os filisteus. Aí Sansão levanta. Ele nem sabe que o Espírito Santo já se retirou dele. Que o Espírito Santo, ele fica com a gente, nos orientando que nós estamos no caminho errado. Mas quando a gente persistir, ele se retira e a gente nem se apercebe disso. A gente não percebe. Sansão não percebeu. Quando Sansão foi lutar com os filisteus, ele estava fraco. O filisteu o amarrou, cegaram a visão, tiraram a visão de Sansão, cegando ele, e ponharam ele para rodar um moinho. Ele ficou um tempo rodando o moinho, cortaram o cabelo dele, ele ficou rodando esse moinho, até que então
Num determinado momento, o cabelo de Sansão cresce. E aí os filisteus se reúnem numa espécie de estádio grande, muitas pessoas ali, reis e um monte de coisa, e manda chamar Sansão para se divertir, para eles brincarem ali com Sansão. Aí alguém vai lá e traz Sansão. Sansão vem. Aí Sansão pede para que a pessoa que está puxando ele por uma corda leva ele perto dos pilares daquele lugar, as torres centrais daquele lugar. E essa pessoa leva. Quando chega perto desses pilares que Sansão apoia as mãos, ele diz: Senhor, que venha sobre mim o Espírito Santo mais uma vez, ainda que seja pela última vez. O Espírito do Senhor volta a Sansão e ele derruba aqueles pilares e mata todos aqueles filisteus. O objetivo do Senhor foi alcançado. Usou o seu servo para matar os inimigos do povo de Israel. Mas um final triste, porque Sansão também morre com esses pilares caindo sobre ele. Mas a missão foi cumprida. Amados, o Senhor, quando Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, vai se cumprir de qualquer maneira. Agora é nós que decidimos se isso vai ser de uma maneira mais fácil ou de uma maneira mais complicada. Essa questão poderia ser diferente? Poderia, se Sansão não sai do caminho, não come do mel contaminado e não guarda segredo de seus pais. A guerra poderia ser diferente, sem ele passar por esse sofrimento, por essa humilhação toda. Mas quando ele sai do caminho, come do mel contaminado, se aproxima do cadáver, como Deus tinha proibido que ele fizesse, esconde do seu pai da onde ele tirou o mel e que ele tinha matado, então as coisas se complicam muito mais. Então que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor, buscando essa direção, e que em meio às diversidades, quando se levantar as batalhas, nós possamos crer que o Senhor Jesus é conosco e que Ele nos dará vitória. Em momento nenhum dê crédito ao inimigo. Nós somos falhos, nós somos fracos. E muitas vezes nós podemos tropeçar. Mas uma coisa, meu irmão, não guarde segredo daquilo que você não tem como esconder do teu inimigo. O diabo anda à espreita, nos vigiando, ele conhece todos os nossos pontos fracos. Quando você começa a esconder do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos algum segredo, o inimigo não. Ele vai fazer de uma outra maneira para que se descubra aquilo que você está escondendo. Cuidado, viu? Tenha cuidado. E que Deus te abençoe, que você possa meditar nesse texto, até estudar ele mais, para você tirar para a sua vida lições dessa situação, e saber que o Senhor Jesus é contigo. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Não guarde segredo, nem desvie-se do caminho, não minta, não traia, não adultere, porque o Senhor vai cobrar de você. Se você quer a permanência do Espírito Santo na sua vida, ande no caminho do Senhor. Não importa o quanto você sofre, mas ande na presença de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde hoje, todos os dias da sua vida, te dando muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração. E não temas o inimigo, porque ele não pode nada. Mas você é muito mais forte do que ele com Cristo. Caminhe, batalhe, busque orientação, busque estar do lado de pessoas que te aconselham para o bem e que te alerte também. O inimigo não gosta que pessoa chega e te alerte do caminho errado que você está. Não, ele não gosta. Ele vai tentar arrumar um jeito até de te denigrir, até de te maltratar, te ofender. O inimigo, ele é assim, ele é boca suja. Ele é boca suja. Fica na paz do Senhor e que Deus lhe abençoe. Amém. Glória a Deus.